Olá, minha amiga, meu amigo, minha irmã e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui no canal. Desde já te agradecendo porque você está acompanhando esses vídeos. E quero que desde já você ore por esse canal para que ele cresça e venha ajudar outras pessoas a encontrar a verdade e poder viver uma vida em harmonia com os princípios bíblicos. Hoje eu quero falar um assunto bíblico que particularmente eu não teria necessidade de estar falando sobre esse assunto. Mas hoje as coisas estão tão loucas, tão doidas, tão separadas daquilo que é correto, que eu venho a vocês falar sobre esse tema. Sobre modéstia cristã. Um assunto que pouco falado, muitas pessoas não gostam de ouvir, mas eu acredito que se você é uma ovelha, você vai querer saber sobre que vestuário eu devo, como cristão, usar. Este assunto, ele gera muita polêmica para aquelas pessoas que não querem viver uma vida em harmonia com a Bíblia. Porque é um assunto bem claro, eu acredito que no coração tanto de homens como de mulheres sabe como devem ser as roupas de alguém convertido, alguém que teve um encontro com Cristo, alguém que teve sua vida transformada. Então esse estudo não é para falar que tamanho você deve usar, mas sim para falar os princípios bíblicos para que você, como cristã, use na hora de escolher uma roupa, na hora de fazer uma roupa, na hora de comprar uma roupa, se essa roupa que você está comprando está honrando o nome de Deus. Então, sobre esse assunto é que eu quero estudar com você hoje. E desde já, peço para que você, nesse momento, pegue a sua Bíblia e vamos fazer uma oração para que o nosso Mestre Jesus venha ser o nosso professor, e o nosso mestre, e o nosso pastor. Oremos. Eterno Deus, mais uma vez, estamos aqui nesse momento para juntos estudar a Tua Palavra. E o Senhor prometeu, quando tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E neste momento, o Santo Espírito venha ser nosso professor, nosso mestre. E nos ajude a tirar de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado. Pai eterno, perdoa nossos pecados, abre nossas mentes para entender Tua Palavra, em nome de Jesus. E te peço que abençoe cada pessoa, cada irmão, cada irmã, que nesse momento parou do seu tempo para juntos estudar a Tua Palavra. Que ela se revele a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver com vocês o primeiro capítulo da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo 20, Gênesis 2, 25, que mostra que Deus, ao criar Adão e Eva, eles tinham uma roupa, né, vamos dizer assim, que não era de tecido, era uma roupa de glória, de luz, de santidade, que eles usavam. Gênesis 2:25 diz o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham nenhuma roupa, mas não tinha nenhuma malícia, não tinha nenhum pecado. Eles não via como nós vemos hoje. Então, aquela santidade, aquela ingenuidade, aquela santidade que existia entre eles, e essa glória, porque eram nascidos da mão de Deus, né? A santidade que cobria sobre eles, fazia com que eles não se envergonhassem de si. Mas isso durou pouco tempo. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. E eles correram, né, você já conhece a história, e se cobriu de folhas, para que Deus não visse sua nudez. E o interessante é que no capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que Deus fez para ele vestimenta de pele, para Adão e para Eva, e os vestiu. Então a primeira pessoa a cobrir o ser humano para que ele não colocasse seu corpo em exposição foi o próprio Deus. Isso nos ensina que Deus tem sim interesse no que eu e você vestimos ou usamos, principalmente aí fora no mundo. Então Deus, ao cobrir Adão e Eva, já se mostrou interessado
no que eu visto e no que você veste. Tem pessoas que dizem assim, não, Deus não está interessado em minhas roupas. Irmão, Deus está interessado em tudo que lhe diz respeito. Tudo. Ele quer nos guiar em caminho sólido para você ser um filho que esteja em harmonia em todos os aspectos com a vontade de Deus. É para isso que a Bíblia existe. E vamos estudar um pouco aqui, um pouco ali, deixando que a própria Bíblia nos ensine. No decorrer do estudo, eu estarei colocando algumas imagens que, ao pesquisar na internet, não são frases minhas, certo? Mas achei muito coerente para o momento. E estarei, acredito, passando para vocês. Mas, qual é o princípio a Deus ter vestido o homem? A Deus ter vestido o homem. Qual é o princípio? Qual é o princípio da modéstia cristã? Qual é o princípio de Deus ter cobrido ou coberto o homem de sua nudez? Cobrir o que não é para mostrar. Isso é um princípio universal, independente da cultura. Então, quando Deus cobre aquilo que não é para mostrar, Ele está dizendo que isso aplica-se a todas as nações, todos os países, todas as cidades, todos os lugares. Então, o princípio da vestimenta é cobrir aquilo que não é para mostrar. Tem pessoas que dizem, olha, não, mas na África as mulheres usam, ficam com o seio exposto. Lá na África as mulheres vão para a igreja somente de saias. Irmãos, elas podem fazer o que quiser, mas não estão em harmonia com o princípio bíblico. Não é porque ela usa que ela está certa. E Deus aceita a adoração de acordo com o conhecimento de cada pessoa, de acordo com a luz que ela tem. Ela pode ter uma compreensão diferente da que a Bíblia tem. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser revelada a ela para que ela possa mudar o seu estilo de roupa. Porque os seios não ficou para mostrar para ninguém, muito menos em uma congregação. Isso é tão óbvio, tão claro, independe da cultura. Outro detalhe que nós devemos ver é que a cultura ela não pode estar acima dos princípios. Por exemplo, já pensou um irmão que está dando estudo bíblico a um pigmeu? Ou a um canibal? Um canibal, eles têm por costume ou por cultura comer carne humana. Então, se nós formos pegar esse princípio, porque por ser cultura, é certo ela ir para o culto com o seio de fora, você há de convir comigo que se eu der um estudo a um desses canibais que existe. Ele se batiza, mas a cultura dele, o costume dele é comer carne humana. Aí o irmão ou a irmã que está me ouvindo não vai querer que ele mude essa cultura, esse costume de estar comendo os outros? Então, se a cultura fosse acima do princípio, ele era para continuar cristão matando os outros para comer. Então não tem lógica mesmo. A gente precisa harmonizar o assim diz o Senhor dentro dos princípios bíblicos. Deus não deixou o corpo humano para ser exposto, a não ser para a sua esposa e para o seu marido. Isso é bem claro. Eu acredito que nenhuma pessoa é tão ingênua ou tão cabeça dura para não enxergar que o seu corpo pertence a Deus e que Deus o deixou para ser exposto para a sua esposa ou para o seu esposo. O problema é que a separação do homem e de Deus faz com que ele comece agora a comprar ideias que não vêm de Deus e sim do próprio inimigo. O mundo está mostrando aí fora que a mulher não tem valor, é cachorra, né, como as músicas que nós estamos vendo nos dias de hoje, que a mulher não tem valor, que a mulher ela tem que ser vulgar, ela tem que ser uma prostituta para ser vista. Não, irmão. Isso é pensamento mudando. A mulher para ser bonita, a mulher para ser notada, a mulher para ser valorizada, não precisa estar exposta. Aliás, um homem, ele não dá valor a uma mulher quando se expõe. Ele dá valor para usá-la e depois deixar para lá. Mas um cristão,
não dá valor a uma mulher que anda vulgarmente, que anda nua, que anda mostrando seu corpo para todo mundo. Ele não gosta. O homem gosta de uma mulher reservada, uma mulher que tem o seu caráter, que tem o seu valor. O que é dela não deve estar mostrando a todo mundo. Então, esse princípio é universal. Cobrir o que Deus deixou para cobrir. Em Êxodo 28, Deus dá um modelo de roupa ao sumo sacerdote e sacerdote, somente os levitas, para que eles ministrassem no templo. Se você ler o capítulo 28 de Êxodo, você vai perceber que existia várias recomendações de como seria as roupas daqueles que iriam ministrar no templo. O sacerdote tinha uma roupa completamente era diferenciada. O sumo sacerdote mais ainda. Era uma roupa que possuía um acabamento maravilhoso, era do melhor tecido, cobria praticamente quase todo o seu corpo. Existia várias cobertas, uma sobre a outra. Existia pedras preciosas que representavam as tribos de Israel. As pessoas, quando viam o sumo sacerdote, pelas suas roupas, transmitia respeito por Deus e por ele. Pela vestimenta dele se passava toda esse senso que estavam ali, o servo de Deus, que estava tratando de coisa santa. Então, as roupas do sumo sacerdote foi orientada pelo próprio Deus, para que eles ministrassem ali no templo. E você acha que hoje é diferente? Você acha que o homem ou a mulher pode ir de qualquer forma, de qualquer jeito, para a casa de Deus, para ministrar lá na frente? Você se lembra quando Moisés estava no deserto e Deus apareceu para ele numa sarça ardente? Olha o que Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Não era o lugar que era santo, era que naquele momento o Deus Santo estava naquele lugar. Então, quando você se aproxima ou chega no lugar onde Deus está, você tem que ter outro comportamento, outra postura. Ali não é sua casa, ali é a casa de Deus, que você precisa ter reverência. Você precisa ir para a igreja com um único objetivo: adorar a Deus. Alguns estudiosos dizem que o povo de Israel, quando eles iam adorar no templo em Jerusalém, quando eles avistavam o templo, naquele momento acabava-se toda a conversa. Como estão distantes hoje dessa realidade? As pessoas fazem a casa de Deus a casa de Maria Joana, não é? Faz de tudo, conversa, não para sentar, é direto levantando para ir para o banheiro, toma água, faz de tudo, ri, fica com o celular. Isso é pecado, isso é irreverência tremenda na casa de Deus. A Bíblia diz que quando estão na presença de Deus, cala-se toda a terra. Então hoje as pessoas estão perdendo as origens, perdendo o senso de respeito para com Deus. Deus nos fez cristãos para ser nova criatura, diferente das pessoas. Mas infelizmente, devido a falsos pastores, devido pastores que não estão comprometidos com a verdade, começa a abrir brecha. Pode isso, não pode isso não tem nada demais. Que não tem nada demais. Estamos diante de um Deus, eu preciso oferecer para Ele o melhor. Então vocês peguem por referência Êxodo 28 e dê uma lida no capítulo todinho, que você vai entender como era a roupa. Olha a coisa interessante. Muitos pensam que Deus não se importa com as roupas, mas isso é uma informação totalmente errada e equivocada. O pré-requisito para começar o trabalho como levita de Deus era que tivesse vestido adequadamente. Deus, além de olhar nossos corações, também olha nossas vestes, seja espiritual ou física. Então eu preciso ter cuidado com minhas vestes. Minha irmã, meu irmão, não me diga que você, se vestindo de todo jeito, você vai ser reconhecido como cristão. Você precisa ser reconhecido como cristão, não somente pelas vestes, mas pelo comer, pelo falar, pelos seus negócios. Você precisa ver como cristão sua forma de ouvir,
pelo que você vê e pelo que você veste, meu irmão. Você deve refletir Cristo em todas as suas ações, não é somente em uma. Tem pessoas que usam roupa lá embaixo, mas tem um caráter terrível. Não, não é assim. Você tem que ser em todas as coisas, não é só nenhum requisito. Mas o vestuário revela quem você é. Há quem diga que não, mas isso é bobagem. Revela sim. Você reconhece as pessoas por as suas funções. Por exemplo, você reconhece um carteiro, que trabalha nos Correios, você reconhece um soldado, você reconhece um médico, você reconhece, que mais? Um banqueiro, um empresário, pelas suas roupas. Da mesma forma, o cristão precisa também ser reconhecido pelas suas roupas. O princípio para a aparência cristã está em 2 Timóteo, capítulo 9, que diz o seguinte, que as mulheres se ataviem modestamente, com tendência e descrição. Modéstia, tendência e descrição. O que é modéstia? Né? Modéstia é a ação de moderar alguns comportamentos. Moderar, equilibrar, né? Em outras palavras, você ser uma pessoa equilibrada, nem de mais e nem de menos. Tem pessoas que não têm esse equilíbrio, ou é 8 ou é 80. Moderação é você ser equilibrado, usar o bom senso, usar o equilíbrio, para na hora da escolha você saber que roupa você está escolhendo para a casa de Deus. Se você não tem roupa, se você não tem condição, Deus aceita do jeito que você está. Eu estou falando para pessoas que têm condição de ter uma roupa adequada e não têm por teimosia ou por achar que tem nada demais. Tem sim. Você não pertence a você. Você pertence a Cristo. Então você precisa usar um vestuário que honre o nome de Deus. Esse é o seu papel como cristão. Ah, mas a mulher do pastor... Problema da mulher do pastor. Problema de quem for que esteja usando de forma errada. Você vai responder por você. Você precisa tomar suas decisões. Estar em harmonia com assim diz o Senhor. Você não pode olhar para a direita ou para a esquerda. Cada um vai dar conta de si. Apesar que as influências têm levado muitos a fazer a coisa errada. Mas você não pode se influenciar por pessoas erradas ou por mau testemunho. Você precisa se guiar pelo assim diz o Senhor. Um comportamento baseado em modéstia significa ser isento de vaidades relativa ao próprio indivíduo ou às coisas ou suas conquistas, por exemplo. A modéstia é considerada uma qualidade positiva por estar de acordo com os padrões éticos e morais estabelecidos pela sociedade. Então você precisa ter moderação, ter ética, né? Para saber distinguir o local e onde usar tais roupas. Outro detalhe é que você precisa entender que as suas roupas, ela influencia outras pessoas. Você pode estar levando outras pessoas a pecar pelo tipo de roupa que você usa. Principalmente as pessoas que são influenciadas por moda, por a moda da época, do tempo, né? Com os atores usando suas roupas, seus estilos. Mas o estilo do cristão não é igual ao mundo. A Bíblia diz que aqueles que aceitam Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que se fez tudo novo. Mas uma realidade é que as pessoas, infelizmente, elas querem viver no cristianismo sendo iguais ao mundo. Elas não querem ser diferentes. Você sabia que na época do dilúvio, o mundo estava cheio de contaminação, de pecado e tudo o que não presta? E somente uma família, aquela família de Noé, se conservaram pura, justa, sem ser contaminada pelaquela nação ou pelo mundo. Mas, amigo, aquela família lutou contra o mundo. O mundo inteiro dizia que eles eram fanáticos. O mundo inteiro dizia que eles eram otários. Eram pessoas desqualificadas, anormais, pessoas que não tinham juízo. Eram pessoas que
tidas como ridículas, mas elas se manteram firmes, independente das críticas e as observações dos homens da terra. Então, muitas vezes, a irmã ou o irmão, eles terminam copiando o mundo para não ser chamada de velha, de ridícula, de anormais, de desequilibrada, de fanáticas, não é? Eu sei que isso incomoda, mas o cristão verdadeiro permanece inabalável, pois ele sabe que o que ele está fazendo é a vontade de Deus. Então, se você é uma cristã, você não deve se incomodar com aquilo que está dizendo com você, porque adoração é fazer aquilo que o seu Senhor manda. E ser servo é não ter vontade própria, e sim a vontade do seu Senhor. Então você precisa ser diferente do mundo, pois diferença que não faz diferença não é diferença. Hoje, o mundanismo entrou na igreja de tal modo que não se conhece quem é cristão, quem é crente. Eu tenho 28 anos de igreja e na minha época se conhecia essas religiões tradicionais, essas igrejas tradicionais que conhecemos, eram reconhecidas quando elas andavam. Na rua se conhecia pelo seu cabelo, pelas suas blusas, pelas suas saias, pelos seus vestidos, que era uma crente. Hoje, não se conhece de nenhuma forma. As mulheres usam roupas que às vezes que nem prostituta usa. Roupas coladas, roupa que delinea todo o corpo, roupa que expõe todas as suas formas, e ainda acha que esse tipo de roupa é roupa para uma cristã. Está completamente enganado. Deus pede que haja mudança na casa de Deus e dos seus filhos. Interessante que vestuário tem seus princípios e é bem claro. Por exemplo, cobrir o corpo, como já falei, não expor o corpo em lugar sagrado, ter moderação e equilíbrio, ter respeito e reverência, autocontrole e discrição, sabedoria e discernimento. Não ostentar, não usar de vaidade. Não é a vaidade que deve predominar na escolha da roupa. Não é os outros que têm que dizer o tipo de roupa que você tem que usar. O assim diz o Senhor lhe dá um norte de onde você deve partir e para onde vai. Você tem que entender que você é serva e filha de Deus Todo-Poderoso, que você é uma representante de Deus aqui na Terra. Você é a Bíblia que o mundo consegue ler. Então não use qualquer roupa. Tenha discernimento. Tem roupas, meu irmão, que é uma vergonha, infelizmente. Uma vez eu estava em determinada igreja, onde o pastor estava pregando, eu estava lá, não é coisa de ouvir dizer, eu estava lá, quando o pastor chamou a diaconisa para pedir para ela tirar uma moça que estava ali na primeira fileira, que estava tirando a concentração dele pelo tipo de roupa que ela estava usando. Irmão, onde está o senso de respeito? Onde é que está o senso que ali é casa de Deus? Eu preciso ter respeito, eu preciso ter reverência, aquele lugar é um lugar sagrado, porque Deus se encontra. Onde Deus está, o lugar é sagrado. Então eu preciso entender que as minhas roupas têm grande importância, sim, para Deus. Ele se importa. Porque Ele não quer que seus filhos o desonrem com os seus tipos de roupa. Não é que isso vai levar a pessoa para o céu. Não é isso que leva a pessoa para o céu. Mas quem é do céu sabe que tipo de roupa usar. Outro detalhe é que todas as coisas são lícitas. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Olha que conselho do apóstolo Paulo. Você pode tudo, irmão. Mas nem todas as coisas que você pode convém. Quer usar uma roupa curta, transparente? Use na sua casa para o seu marido, para o seu esposo. Você, irmã, precisa usar uma roupa
que você gostaria que outra usasse perto do seu marido. Entendeu? Você precisa usar uma roupa que você gostaria que outra mulher usasse perto do seu marido. Você sabe que os homens, eles são atraídos pelo que vê. E quem deve atrair ele é a sua esposa. Não você, irmã. Não você, irmão, que tem que atrair as outras. Não. Deus deixou esse desejo no homem para que a esposa desperte nele interesse dele para com ela. Mas hoje, infelizmente, as mulheres estão usando roupas que despertam sentimento desnecessário do homem. E diz assim, safado é ele, não é essa frase que a gente escuta? Errado é ele. Por que ele não virou o rosto? Por que ele olhou? Irmão, isso não é bom senso. Você está provocando. E você está errado, igualmente ele, se desejar. A Bíblia diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou para com ela. Mas a questão é, ele olhou porque foi despertado pelo tipo de roupa que se usa. Então, se você é a peça fundamental para despertar nele esse desejo, tanto ele como você está errado. E Deus não quer que isso aconteça, principalmente com cristãos, meu irmão. Pessoas que saíram do mundo, assim dizem. Como? Se a velha carne ainda está reinando em sua vida. Então, vamos ter cuidado. Ou não sabeis, está em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo, ou que o vosso corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, você não é de você mesmo. Você é templo do Espírito Santo e precisa se comportar como tal. Então a Bíblia é bem clara, você não pertence a você. Então você, ao comprar uma roupa, ao usar uma roupa, precisa consultar o Espírito Santo, precisa consultar a palavra de Deus, precisa consultar Deus diante do espelho, perguntando, Senhor, esta roupa está representando bem? Esta roupa está lhe honrando? Esta roupa está em harmonia com a sua palavra? Então, você precisa entender que você tem todas as informações para você ter discernimento. Você não pode simplesmente usar porque você quer, ou porque os outros estão usando, ou porque fulano ou beltrano usou, então você vai usar. Não, você tem que usar se estiver em harmonia com a palavra de Deus. Então, o que a gente precisa entender, que Deus, ele tem interesse em mim e em você com o tipo de roupa que eu devo usar quando estiver lá fora, no mundo, no trabalho, na escola, né, na rua, passeando e na casa de Deus principalmente. Então as roupas que eu tenho como cristão usar são roupas que estejam adequadas em qualquer lugar, irmãos. Eu sou diferente, você é diferente. Você é embaixador de Cristo, representante de Cristo. Você é sacerdote real. Então você precisa mudar seu conceito. Tem pessoas que acham que a igreja é boate. Vai de todo jeito, de forma escandalosa, quase nua para a casa de Deus. Principalmente se ela tiver um corpo bonito, muitas delas se expõem. Mas amigo e amiga, irmã e meu irmão, está se expondo para a carne, está se expondo para pecadores, está se expondo para pessoas que não têm nenhum interesse real, sincero, por elas, apenas carnal, só para usar como objeto e deixar para lá. Irmã, você é filha de Deus. Você é a coisa mais bonita que Jesus tem. Você é a mais valiosa que existe na terra. Jesus morreu por você. Não
Baixe esse valor que Deus lhe deu.